tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui no quarto episódio do RH Gestor Podcast. E eu sou a Renata Rando, Head de Gente e Gestão na RH Gestor, e estamos aqui com o nosso convidado especial, o Leandro Pagani. Leandro, por favor, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Olá, tudo bem? Então eu sou o Leandro, eu sou gestor de pessoas, eu trabalho com Enneagrama desde 2011, então já tem 12 anos, né? E eu sou casado, eu tenho 37 anos, eu tenho uma filha de 5 anos, observo o Enneagrama em tudo, né? É uma paixão que eu tenho e eu entendo que o autoconhecimento e esse momento ele é muito importante porque quando a gente fala de empresa, fala de negócios, não tem como a gente falar de pessoas, né? Então o Enneagrama ele vem de encontro porque o maior desafio hoje na formação de equipes está nas pessoas, está no autoconhecimento, está em fazer uma boa seleção, está em recrutar, né? Então esse é o meu desafio, é isso que eu acredito, é isso que eu vivo e é isso que eu faço o Enneagrama dentro da minha vida. Legal, Leandro. Prazer estar aqui com você. E os nossos pontos de discussão aqui hoje é o que é o Enneagrama e como aplicar, falar sobre a importância de realizar os testes comportamentais, como o Enneagrama ajuda a desenvolver as soft skills e discutir sobre como realizar uma boa devolutiva para o colaborador do teste Enneagrama. Bom, Leandro, então explica para nós, contextualiza um pouquinho para o pessoal entender o que é o Enneagrama. Então, o Enneagrama, eu sempre digo que o Enneagrama ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, nada substitui a questão da psicologia, né? Então, não são coisas paralelas, não são coisas iguais. Hoje, o maior desafio que as pessoas têm, e é aí que vem a cura do Enneagrama, é entender dentro de você o que você tem de bom naturalmente e o que você precisa evoluir também de forma natural. Então o Enneagrama ele é uma ferramenta que ele traz e mostra para as pessoas o que você tem de lado bom e o que você tem de lado para evoluir. E existe dentro do Enneagrama 3 tipos de centro que nós falamos que é o centro de inteligência. São os centros racional, emocional e o centro de ação. Dentro desses tipos de centro, as pessoas vão se encontrando, as pessoas vão se identificando e através dessa identificação, as pessoas vão se conhecendo dentro de vício e virtude. Vício seria o lado que a pessoa precisa evoluir e a virtude é o que a pessoa é boa de forma natural. Então o Enneagrama ele é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Uma ferramenta onde você vai ter a possibilidade de se conhecer num primeiro momento e num segundo momento você vai conseguir talvez fazer um processo de gestão de equipe, criar um canal de comunicação entre as pessoas mais assertivo, né? Se você é uma pessoa mais firme na comunicação, você vai entender que em alguns momentos você tem que reduzir esse canal de comunicação, porque algumas pessoas podem interpretar de uma maneira diferente. Então você vai conseguindo conhecer esses detalhes e aprimorar você, aprimorar a sua comunicação, a sua liderança e fazer uma gestão melhor, né? Legal. Esse ponto que você trouxe é muito importante, das pessoas se autoconhecerem. E eu gostaria que você citasse para nós como que esse teste pode ser aplicado ali na prática, por exemplo, um RH aplicando na prática para os colaboradores para fazer essa gestão. O que você dá aí de orientação, de dica nesse sentido? Eu acredito muito, e lá em 2011, quando eu comecei a trabalhar e conhecer o Enneagrama, eu conheci através de uma empresa. E essa empresa, ela me trouxe algumas coisas muito importantes nesse sentido. A primeira foi que você tem que ter uma linguagem de trabalho. Então você precisa acreditar numa filosofia. Hoje, dentro do meu trabalho e dentro do meu dia a dia,
A filosofia que eu implanto é a filosofia do Eneagrama. Então, sempre quando eu vou fazer um processo dentro de uma empresa, a primeira coisa que eu preciso sensibilizar é a diretoria, para que eles entendam o que é essa ferramenta, qual é a capacidade dela e o quanto que ela pode ajudar no dia a dia. Então, quando você consegue fazer essa sensibilização de cima para baixo, automaticamente a equipe fica mais receptiva para entender esse processo. Porque normalmente quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de se conhecer, existe por alguma parte da população um certo preconceito, né? Achar que isso não serve, isso não é para mim, isso não faz sentido, né? Então, quando você cria esse canal de abertura, você consegue sensibilizar e acontecer de uma forma maior. Dentro desse processo de construção e de identificação, que seria os testes, que seria essa maneira de identificar as pessoas, eu vejo que existem várias maneiras de você estar fazendo isso. Primeiro é o treinamento convencional, você colocar as pessoas dentro de uma sala, você treinar, você aplicar, você explicar o que é o Eneagrama, você falar sobre os 9 tipos do Eneagrama, você ter essa oportunidade com as pessoas. E existe também testes de preenchimento. O que acontece muito, e é bem importante a gente entender, é que como são ferramentas de autoconhecimento, não é só um teste que vai te solucionar um problema, e não é só um treinamento de uma sala de aula que vai te solucionar o problema. Você precisa entender, e eu vejo isso muito dentro do meu processo, porque dentro de 12 anos que eu conheço e que eu trabalho o Eneagrama, até hoje eu olho para mim e eu vejo que ainda existe possibilidade de eu estar num caminho de evolução. Uhum. Ainda existe possibilidades de crescimento, e não é pouco, é muito. Então, quando você começa a entrar nesse processo de se conhecer, você começa a observar e ver que não é só um teste de papel, não é só um treinamento de sala de aula que faz o total. Mas por isso que eu digo que é importante você implantar uma filosofia. Você colocar dentro da gestão, dentro da empresa, um processo que a empresa acredita naquela leitura de autoconhecimento, de identificação, de melhoria de comunicação, de contratação através dessa filosofia. E aí o processo ele se torna um pouco mais natural. Legal. E hoje você enxerga que quais seriam os desafios desse RH, por exemplo, em aplicar os testes do Eneagrama, no sentido de a empresa, pensando numa empresa que não tem essa filosofia, que vai desenvolver isso que você trouxe aqui agora, mas quais desafios esse profissional vai encontrar e o que fazer depois de encontrar? O desafio, eu acho que ele vai existir para qualquer cenário, né? Para a empresa que está começando, para a empresa que existe já uma cultura. O que eu sempre coloco é o seguinte, uma mudança de cultura, você mudar a empresa, a forma dela pensar, ela não é um processo do dia para a noite. Então você precisa entender que esse processo ele leva um tempo. Eu acho que esse é o primeiro desafio. Você mostrar para as pessoas que esse processo ele vai dar resultado, só que ele não é no primeiro dia ou na primeira informação. Ele é um processo a longo tempo. Então, eu acredito que esse é o primeiro grande desafio. Você mostrar que a cultura de uma empresa ela se muda com o tempo. O segundo é você trazer informação de qualidade. Né? É você buscar realmente material, conteúdo e ter essa filosofia bem implantada dentro de uma cultura de tempo e uma cultura de conhecimento. Então, eu vejo que os grandes desafios para a gente conseguir implantar e colocar uma filosofia talvez do zero é você entender que existe tempo, tá? Que o tempo ele faz parte do processo. Só que depois que o tempo ele é respeitado e as coisas acontecem, a gente tem muito resultado sobre isso. E o conhecimento e a busca de conhecimento tem que ser contínua. Isso é muito importante mesmo.
para além da gente conhecer esses pontos, a gente aplicar e se desenvolver neles, né? Mas conta pra mim, Leandro, o que você enxerga, assim, do que um RH pode fazer a partir dos resultados de um eneagrama? Quais que são os benefícios que esse RH teria? E esse RH precisaria estar preparado para dar essas devolutivas, para trabalhar esses profissionais dentro da empresa? Legal. Me veio uma história que eu fiz durante muito tempo na minha jornada, né? Toda vez que eu ia fazer uma reunião, que eu tinha que dar... Porque hoje eu vejo que uma coisa que se fala muito é sobre feedback, né? Uhum. E eu acredito muito que é melhor você deixar de dar um feedback do que você dar um feedback errado. Uhum. Você fazer de uma maneira com que você ofenda, talvez, o funcionário. E durante muito tempo da minha vida, eu me preparava para dar um feedback pensando na pessoa que eu ia receber. Então, vamos colocar como exemplo que eu ia receber, por exemplo, uma pessoa do tipo 7. Uhum. Naturalmente, uma pessoa do tipo 7 é uma pessoa que, vou falar de maneira bem geral, tem às vezes um pouco de problema com o horário, problema de concentração, foco, mas são pessoas extremamente criativas, são pessoas que têm uma rapidez de pensamento muito acima de outros tipos. E toda vez que eu ia, por exemplo, dar um retorno, um feedback para uma pessoa, eu pegava o meu livro, que eu fiz o meu treinamento lá atrás, que eu comecei, e eu lia sobre o tipo 7. E eu começava toda a conversa entendendo como que eu deveria falar, quais são os agentes que motivam uma pessoa do tipo 7. E aí eu estruturava a minha devolutiva pautada na pessoa que eu estava atendendo. Então não era um feedback único, não existia uma maneira só de fazer. Eu sempre pensava na pessoa que eu ia atender, no tipo que essa pessoa tinha, e aí eu construía o que eu precisava falar pautado no conhecimento da pessoa. E isso foi se tornando uma coisa muito comum para mim. Mas eu tive que me preparar bastante. E aí eu pegava o livro, olhava, lia, me preparava e dava o feedback. Hoje eu consigo ter a habilidade de conseguir fazer isso de uma forma mais natural. Uhum. Né? Então, esse é um ponto, e eu acho que é o maior ponto de ganho que a gente tem com o Eneagrama. A geração que está vindo hoje para o mercado de trabalho é uma geração que está acostumada a se comunicar por outros meios, que não presencial. Então, você se comunica através do WhatsApp, por exemplo. Você manda uma mensagem, você tem grupo para tudo, né? Você conversa. Então, quando você tem uma pessoa que consegue olhar no seu olho e consegue falar de uma maneira exatamente que você precisa ouvir, você consegue mover dentro da pessoa um resultado acima do que ela poderia fazer. E o que o RH ganha, né? Quais são os ganhos que você tem com isso? Eu acredito que você saber ouvir as pessoas, você consegue acolher, você consegue diminuir rotatividade da empresa, você consegue criar um ambiente mais positivo. Hoje, o que as pessoas buscam é empresas que não necessariamente remunerem bem, mas que tenham um bom ambiente de trabalho. Com certeza. E quando você consegue criar esse canal de comunicação, vou dizer, personalizado, entendendo qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco da pessoa, você consegue fazer com que você seja muito mais assertivo. E quando a gente acerta nesse sentido, os ganhos para o RH é muito profundo. Né? Dentro da minha experiência, eu tive um caso de uma empresa que tinha um alto índice de rotatividade no período de experiência. Então, ela contratava e em 90 dias as pessoas saíam. E aí, me chamaram, vamos lá, vamos implantar uma metodologia. A primeira coisa que eu fiz, com base em tudo que eu estava falando, é dar o treinamento para o gestor.
Cara, você tem que conhecer o Eneagrama porque a partir de hoje nós vamos falar sobre isso. E aí, desde então, toda a contratação eu passo para ele feedback com relação ao Eneagrama. Hoje ele já fala comigo assim naturalmente. E o índice de saída de pessoas a partir do momento da implantação no período de experiência diminuiu assim de uma forma muito alta. O que ele começou a entender que uma ferramenta e uma cultura traz resultado. Então, é tempo. Eu estou falando isso de um processo de gestão de coisa de 1 ano, né? E a gente já colhe bastante resultado. Então, os maiores ganhos é comunicação, diminuição de rotatividade, assertividade no retorno do feedback, né? Muito, muito bom esse ponto que você trouxe, porque me veio até um insight aqui, o quanto é importante hoje as empresas terem ferramentas apropriadas para utilizar a seu favor. Hoje a RH Gestor, por exemplo, tem 7 tipos de testes comportamentais e um deles é o Eneagrama. E como é importante esse RH realmente se aprofundar sobre o tema, tem que estar preparado para poder planejar um bom feedback, como você trouxe, para poder estruturar isso de forma customizada. Porque quando a gente tem esse tato mesmo humanizado ali, é como você disse, você atinge ali aquela pessoa. E aí os resultados são muito maiores, né, que qualquer outra, de qualquer outro meio, né, de comunicação. Então, isso é muito importante mesmo. E como que você diria hoje para o nosso RH para iniciar esse processo de Eneagrama? O que esse RH precisaria? Para além da formação, o que você acredita que esse RH precisaria para ter essa desenvoltura? Porque como você trouxe no contexto, é uma formação imersiva, né, complexa. E como hoje, utilizando a ferramenta, por exemplo, RH Gestor, que tem o teste do Eneagrama, o que esse RH precisa para poder tratar isso e dar uma boa devolutiva para esse profissional, por exemplo? Eu acredito e eu vejo muito, eu falo muito isso no meu dia a dia, né? Por exemplo, existem várias ferramentas similar no mercado, vamos dizer assim. Então, existem várias. A primeira coisa para você escolher uma tem que ser uma que você se identifica. Eu acho que esse é o pontapé inicial. Então, eu fiz a formação, eu entendi, eu sei o que são os 9 tipos, eu sei qual é os centros de inteligência, eu tenho tudo isso teoricamente formatado dentro de mim. Beleza. A partir do momento que você tem a teoria ela só ganha sentido se você colocar ela em prática, senão ela só é uma teoria, né? Então, por que eu escolhi dentro do meu processo o Eneagrama? Porque eu digo que dentro da minha história existe um Leandro antes do Eneagrama e um Leandro depois do Eneagrama. Porque eu sou um tipo 9 e o tipo 9, por característica da sua personalidade, ele é procrastinador, ele enrola para fazer as coisas. E durante a minha vida eu fui muito assim. E quando eu fiz a primeira vez o treinamento, 2 coisas me despertou que é muito importante. Bom, a primeira foi, eu olhei para a pessoa que estava dando treinamento e falei, essa pessoa me conhece. Não é possível, porque ela está falando de mim, né? Ela ia falando assim, era exatamente o que ela falava, era eu. E quando eu vi que não era, né? Era uma característica da personalidade, eu falei assim, eu preciso inscrever minha esposa agora. Né? Porque senão eu vou ter problema dentro de casa. E hoje a minha esposa, ela conhece bastante também do Eneagrama. E aí eu falo assim, dentro do meu processo, e eu trabalho muito, o Eneagrama ele pode ser trabalhado em várias frentes, né? Você pode trabalhar no sentido pessoal, existe muita igreja que trabalha o sentido espiritual. Eu tenho o foco do Eneagrama voltado para o sentido profissional, né? Voltado para gestão. Mas eu mudei primeiro meu CPF, para depois mudar meu CNPJ, para depois mudar a minha vida profissional. Então, primeiro foi uma mudança do meu CPF.
E aí, a partir desse momento, eu acreditei nesse processo e eu acreditei que essa ferramenta era para mim. Falei, esse negócio é para mim. Então, como eu disse, existem várias ferramentas, mas eu acho que o principal é você acreditar, né? Hoje, uma palavra que eu vejo que é muito importante e que as redes sociais faz com que a gente não acredite, talvez, nela, é a palavra constância. Então, a gente acredita que a gente vai fazer um vídeo lá no Instagram, você vai colocar uma vez e a tua vida vai mudar. Você vai ficar conhecido, você vai ficar milionário e não é assim. Não. Então, quando você acredita na ferramenta e você tem constância no processo, o que é ter constância? É falar sobre ela todo dia. É você acreditar todo dia. É você ter um grupo de líderes onde você vai fomentar a informação. Talvez numa equipe, hoje, por exemplo, eu coordeno uma empresa, né, através de assessoria, onde tem 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, nesse caso específico, tem 25 líderes. Eu falo de Eneagrama constantemente para 25 líderes. E eu tenho total convicção que não são os 25 que compram a minha ideia. Mas se eu tiver constância, se eu falar todo dia e eu investir no meu propósito, ao longo do tempo isso se torna um processo natural. Existem pessoas que naturalmente compram e existe alguma que você precisa ter esse trabalho. Então, a constância tem que fazer parte do trabalho, né? É uma coisa que é o dia a dia. Sim. Você vai ter que fazer todo dia. E é cultural, né? Como você disse, tem que alimentar essa filosofia, essa metodologia e se tornar cultural mesmo para que isso surja efeito, né? Mas eu tô aqui pensando em tudo isso que você tá falando. Você falou que você é o tipo 9. Eu já fiz o Eneagrama também e eu sou o tipo 1 do Eneagrama, né? Então, assim, eu passei por esse processo que você comentou de mudar o meu CPF para depois mudar o meu CNPJ, né? Me identifiquei muito com essa sua fala. E para os RHs aqui entenderem, eu gostaria que você citasse um pouquinho de cada tipo, porque a gente falou aqui que o Eneagrama é, né, uma técnica ali de autoconhecimento, é uma ferramenta que permite, né, essa evolução quanto pessoa, mas comenta um pouquinho quais são esses tipos de Eneagrama, o que é esse tipo de Eneagrama, para o nosso RH que está nos assistindo aqui entender. Legal. Bom, a primeira coisa, eu falo que tem uma ética no Eneagrama muito importante, né? A gente fala sobre tipos e toda vez que a gente começa a falar sobre tipo, tem alguém que não conhece, que talvez é o caso de alguém que vai estar ali, a pessoa fica assim, nossa, qual é meu tipo? E aí a pergunta é, qual é meu tipo, né? Eu falo que nós nunca podemos tipificar alguém, né? É uma ferramenta de autoconhecimento, como a gente vem dizendo. Então, o Eneagrama, eles são 9 padrões de personalidade, tá? Então, são 9. Por isso que é uma ferramenta que me chama bastante atenção. Porque existem outras ferramentas no mercado que são 4 padrões de personalidade, né? É um pouco mais... funciona, são todas validadas, comprovadas, mas o Eneagrama são 9. Então, você consegue abrir um pouquinho mais o leque, né? Sim. Então, dentro desses 9 tipos, nós temos 3 centros de inteligência. É o emocional. O emocional é composto pelo tipo 2, pelo tipo 3 e pelo tipo 4. Nós temos o centro racional, que são pessoas que gostam um pouco mais da cultura, por exemplo, da leitura, alguma coisa nesse sentido, né? E aí nós estamos falando do tipo 5, 6 e 7. E nós temos as pessoas que são mais do movimento de ação. Então, é aquele tipo de pessoa que muitas vezes faz e depois pensa, né? Então, são pessoas mais da ação. Aí nós estamos falando do tipo 8, 9 e 1. Então, assim, basicamente, eu sempre falo isso porque às vezes é uma curiosidade, né? Como são 9 tipos e é do tipo 1 ao 9, não necessariamente a gente tem que falar de 1 ao 9. Eu gosto muito de falar sobre os centros, né? Então, normalmente, quando eu vou dar um treinamento, eu costumo falar primeiro sobre os centros de ação, que é o 8, 9 e 1.
Então, o tipo 8, ele tem como principal característica a busca pelo poder. Então, são pessoas de uma personalidade mais forte e que o que ela busca a todo momento é poder, né? Então, são pessoas, teoricamente, que gostam de mandar. O tipo 9, que no caso é o meu tipo, são as pessoas que são procrastinador, né? São pessoas que às vezes, eu até dou um exemplo assim, se você tem uma sala onde tem 4 lâmpadas e uma queima, aí a esposa chega e fala, você tem que trocar uma. Fala, não, tem mais 3, espera queimar as outras, né? Então o 9 é esse cara, é um pouco mais... a gente fala procrastinador, só que ele é um cara muito bom para ambiente, né? Ele é um cara que consegue gerar uma harmonia muito boa. Apaziguar. Né? É o pacificador que a gente chama, né? Tem o exemplo da 5ª série, você tem o lado A e o lado B. O lado A não se dá com o B, né? Eles vivem um pé de guerra. O 9, ele é o cara que tá no meio. Fala, cara, pra que isso, né? Tá tudo bem. A gente vai ter que ficar o ano inteiro junto. Então é isso, o 9 é esse. O tipo 1 é o perfeccionista, né? É aquele cara que se você mexer na mesa dele, ele vai saber exatamente que alguém mexeu, né? As roupas dentro de casa é extremamente organizada, às vezes por cor, por tamanho, né? Então o tipo 1 é o tipo da perfeição, né? Que ele chega até a ter, em alguns casos, aquela questão do toque que a gente fala, né? Então o tipo 1 é esse. E o principal, uma característica muito importante do processo de evolução do 1 é a raiva. Sim. Né? Quando o 1 não é feito as coisas da maneira dele, o primeiro sentimento que vem é a raiva. Então eu mexi na mesa do tipo 1, vem a raiva, né? Ele tem esse sentimento. Sim. E é como se fosse o pneu que explode de uma vez. O 1 é esse cara, né? Então, esses 3 tipos, 8 poder, 9 pacificador e 1 perfeição, a gente fala que está na tríade de ação. Aí nós passamos para o movimento emocional, né? Então são as pessoas que vivem a emoção. Aí nós temos o tipo 2, 3 e 4. O tipo 2 é o prestativo. São pessoas que a todo momento querem ajudar o outro e a felicidade dele está no outro. Eu dou o exemplo aqui da mãe, né? Por exemplo, a minha mãe vai no mercado, eu já tenho 37 anos, mas ela ainda lembra de alguma coisa que eu gosto e ela compra para mim sem ser motivo nenhum, sem ser data especial nenhuma, e ela me dá só porque sou eu. O 2, ele é assim com todo mundo, né? Então ele faz isso o tempo inteiro para o outro. Então o 2, ele é o prestativo. O 3, ele é o bem-sucedido, é a pessoa que busca o sucesso, né? Então são pessoas extremamente vaidosas. É o pavão, né? É o pavão, exatamente, né? É o pavão. Então, o pavão, quando ele quer se mostrar, ele abre, né? O rabo, fica né? ali, se exibindo, isso, né? fica a coisa mais linda. O 3 é exatamente igual, né? Talvez a gente, pensando numa analogia, a gente pode dizer que hoje o Instagram, ele é um mundo de 3. Faz sentido. Né? Porque todo mundo quer mostrar que a vida sua é bem sucedida, né? Exatamente. Então, você faz muito esse processo de mostrar a sua vida. Muitas vezes a gente fala do 3 também no sentido do seguinte, a pessoa às vezes não tem uma condição financeira muito boa, mas ela vai lá e compra um carro caríssimo. Por quê? Porque ela tem a necessidade da vaidade. Então, o 3, ele tem essa importância de mostrar. O 3, ele tem uma figura da imagem muito imponente, Sim. muito vaidoso, e ele sempre vai estar conectado com mostrar que com ele é sucesso, com ele vai dar certo. Em alguns casos a gente fala do pavão, mas a gente também fala do camaleão, né? Do camaleão. Pela força que tem de se adaptar, né? Então, o 3, ele consegue se adaptar muito bem. Então, em alguns casos, por ser camaleão,
O 3 ele pode mostrar uma coisa que não é verdade. Mas Isso é um risco, né? É um risco. Em muitos casos, o 3 realmente são pessoas muito fortes, muito bem-sucedidas. O tipo 4 é um tipo muito emocional, né? Dos 3, ele é muito forte na emoção. E a gente chama ele de o romântico do eneagrama. Mas não é aquele romântico de dar uma rosa. Ele é um romântico que romantiza a vida. É o dramático. É, o dramático. Então, ele vive muito, às vezes, no passado, ou ele vive muito no futuro. Então, é sempre uma busca constante de olhar para trás ou olhar para frente. No sentido do que, poxa, minha vida seria muito melhor se acontecesse isso, isso, isso. Ou lá atrás que eu era feliz, porque eu tinha isso, isso, isso. Então, o 4, ele tem, às vezes, essa busca muito grande. Porém, são muito artísticos, né? Então, às vezes desenha muito, tem algumas habilidades, assim, muito diferenciadas nesse sentido artístico. Mas o 4, ele tem essa questão. E aí, quando a gente fala da tríade emocional, nós estamos falando tipo 2, 3 e 4. E aí nós vamos para os teóricos, né? Sim. Que aí é o tipo 5, 6 e 7. Então, o 5, ele é a avareza. A gente conhece a avareza por ser mão de vaca, que a gente conhece, Sim. o pão duro, né? Mas no caso do 5, é a avareza de emoção. Então, até dou um exemplo assim, você faz uma festa de aniversário surpresa pro tipo 5. Aí ele entra, todo mundo tá lá dentro e parabéns! Você não consegue saber na expressão dele Se ele gostou ou não, né? Não. Se ele tá feliz, se ele tá triste. Ele é um cara muito neutro, né? Então, o tipo 5 são extremamente inteligentes. Eles buscam realmente a cultura, a leitura, mas eles têm a avareza da emoção muito forte, né? O tipo 6 é o tipo da segurança. A gente fala muitas vezes que o tipo 6 ele é o tipo mais típico do brasileiro. Porque o brasileiro, por si, ele tem a natureza de ser criado para aprender através do medo, né? Então, quando você é pequeno, se você ficar na rua, o homem do saco vai passar e vai te pegar. Então, o que você faz? Você fica com medo e você volta para casa, né? Então, a gente é criado dessa maneira. E o tipo 6, ele, depois que ele cresceu, ele ainda continua assim. Sim. Então, por exemplo, ele vai fazer um financiamento, ele precisa ter muita segurança que aquilo vai dar certo. Sim. Ou quando até mesmo vai fazer uma viagem, né? Se planeja ao extremo e leva até o que não precisa por medo, receio de acontecer alguma coisa, assim. Eu dei o exemplo do tipo 1, de você mexer na mesa, Sim. e o tipo 1 ter raiva, né? Sim, O tipo 6, normalmente, eles são bem organizados também. são. A minha esposa, ela é um tipo 6. A diferença de mexer na mesa do tipo 1 e do tipo 6 é a reação. Exatamente. O tipo 1 tem a raiva e o tipo 6 vai, o que eles estão querendo saber de mim? Aham. Vai Né? ficar Eles com vão aquele ficar medo. com aquele receio. Exato. Então, o tipo 6, ele vai ter a todo momento esse sentimento. O que estão falando de mim? Né? Algumas coisas nesse sentido. Então, o tipo 6, ele precisa se sentir seguro. Né? E o tipo 7 é o tipo da gula, né? Mas não é a gula de comer muita coisa, mas é a gula de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E não consegui entregar. Normalmente, eles começam inúmeros projetos e terminam poucos. São os tipos mais criativos do Eneagrama, são os tipos mais comunicativos, que conseguem criar uma sinergia muito boa entre as pessoas, porém tem uma dificuldade muito grande de terminar aquilo que começa. Né? E esses 3 últimos, então, seria o centro de ação. Legal. Legal. Obrigada por compartilhar com a gente. E agora que a gente contextualizou aqui, Leandro, que você, né, contextualizou para nós os perfis, como que um RH pode dar uma devolutiva para um colaborador quando identificou o teste, fez o teste, usou a ferramenta? Como que o RH dá uma devolutiva, pensando no âmbito mesmo de gestão, como você trouxe, para esse colaborador se desenvolver?
Eu vou usar o exemplo de mim mesmo, Tá. tá? Uhum. Então, eu sou um tipo 9, que eu tenho por característica ser procrastinador. Essa é a minha característica. Então, dentro do meu processo natural, se você me passar alguma coisa para fazer e você não me der um prazo, provavelmente eu não vou fazer. Ou eu vou ficar adiando até eu ser cobrado. Quando eu tenho a habilidade de conhecer, por exemplo, e era uma coisa que eu sempre pedia para os meus líderes, eu falava assim, ó, toda vez que você me pedir algo, porque eu sei como eu sou, eu preciso que você me dê uma data. Eu preciso trabalhar com prazo. Então, olha, eu preciso que você me entregue um relatório até, sei lá, sexta-feira de manhã. Uhum. E se você puder, eu ainda falava mais específico, de manhã que horas? 10 horas? Uhum. Então, quando você consegue entender a pessoa que você está lidando, você consegue saber melhor como cobrar. Então, eu estou falando de mim. Eu funciono muito bem com datas, com prazos, com listas, com esse sistema de organização. Quanto mais isso for detalhado para mim, mais assertivo eu vou ser. Então, se você tem um 9 na sua equipe, naturalmente ele vai ser um cara que vai demorar, vai atrasar, ele vai procrastinar para fazer as coisas. Porém, se ele for muito bem orientado, ele vai conseguir atender todos os prazos. Talvez o que possa acontecer, e é uma coisa que hoje eu me cuido muito. Se eu falar para o 9 que ele tem que entregar sexta-feira, 10 horas da manhã, provavelmente ele começa sexta-feira às 9. Né? Ele vai fazer ali, e ele é muito rápido, né? Porque ele está lá no instinto de ação, Sim. e ele entrega às 10. Mas ele costuma fazer isso. Então, dentro do processo de você, RH, ter o Eneagrama, você vai entender dentro de cada personalidade de pessoas como você consegue fazer isso. Né? Você fazer com que a pessoa faça aquilo que tem que ser feito de uma maneira leve, né? De uma maneira tranquila. E cada tipo tem essa deficiência em alguma coisa que precisa evoluir, que precisa ser trabalhado. Né? Usei o exemplo do 9, porque para mim esse exemplo é muito característico e funciona muito. Legal. E quais dicas você daria para esse profissional que está começando com o Eneagrama ou que tem interesse em começar? Que dica que você daria para nós RHs? A primeira dica que eu acho que é bem importante é o seguinte: antes de você querer conhecer outra pessoa, você tem que conhecer você primeiro. Então, eu vejo, por exemplo, dentro dos treinamentos, as pessoas muito preocupadas em identificar o outro do que se identificar. Então, eu acho que esse é o primeiro fator muito importante. Você tem que se conhecer muito bem. Beleza, a partir do momento que eu me conheço muito bem, que eu tenho total convicção daquilo que eu sou, aí você pode passar para outra etapa, que daí é você utilizar isso de outras maneiras. E aí, o que eu utilizo, que eu acho que é muito importante dentro do RH, e eu acho que isso poderia ser feito por todos os RHs, né? É entender como cada tipo se veste, como cada tipo cumprimenta, o olhar de cada tipo. Existem vários treinamentos desse sentido. Então, por exemplo, hoje, quando eu vou fazer uma entrevista, eu tenho algumas coisas que eu adoto, por exemplo, para que eu consiga, às vezes, num detalhe muito simples, entender um pouco mais sobre a personalidade das pessoas. Então, o primeiro momento é se conhecer, para que depois eu consiga me aprofundar nos outros tipos para conhecer os outros. E aí você buscar recursos, além de só vício, virtude, mas características, por exemplo, que todo tipo 9 tem, que todo tipo 1 tem, que todo tipo 2 tem, porque quanto mais munido de informação você tiver sobre a ferramenta, mais fácil vai ficar o seu dia a dia. Com certeza.
Obrigada, Leandro, por compartilhar, né, tanto conhecimento aqui com a gente hoje. Bom, nós estamos finalizando aqui o nosso roteiro, né, sobre o tema de Eneagrama. E posso concluir aqui, então, Leandro, me corrija se eu estiver errado, que o Eneagrama, então, é uma ferramenta, né, uma metodologia de autoconhecimento que pode ser aplicado nas empresas para desenvolver esses profissionais e fazer com que eles atinjam seus maiores resultados a partir dos suas melhores características. Exatamente. Então, o Enneagrama é uma ferramenta realmente de autoconhecimento. Hoje a gente fala muito que as empresas contratam normalmente pelo conhecimento técnico. Uhum. Né? 90%, isso é um dado estatístico, da contratação ela é feita pela técnica e 10% é feito pelo comportamento. Então, quando a gente tem essa convicção, fica muito claro o segundo momento, porque as empresas demitem pelo comportamento. Exatamente. E quando você tem 90% no caso das demissões feitas pelo comportamento, alguma coisa está errada, porque você contrata pela técnica e você demite pelo comportamento. Então, se a gente já tem isso como um dado real, o que nós podemos fazer, né? Buscar autoconhecimento e incluir isso dentro da organização. Com certeza. Incluir, inclusive, no recrutamento e seleção. Você pode aplicar o teste do Eneagrama para identificar qual tipo, qual perfil que é esse candidato para trazer e fazer com que ele esteja dentro do nosso fit cultural, né? Vamos assim dizer, se a sua empresa tem ou não. Então, é isso. Mas obrigada pelo papo, Leandro. Foi muito enriquecedor. E até uma próxima, quem sabe aí. É isso aí, eu agradeço também. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que tiveram esse tempo aqui com a gente. E é isso, né? É isso. Até a próxima, então, pessoal.